juntos na casa do Senhor para cultuar ao nosso Deus, entregar ao nosso Senhor o louvor, a honra, a adoração que é devida somente a Ele. Você está feliz? Você tem motivos? Você tem motivos de gratidão, de alegria? Amém? Glória a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, muitos motivos para adorar o Senhor, louvar o seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nessa manhã, quando eu e você nos levantamos, quando nós acordamos e nos levantamos, as misericórdias do Senhor, elas foram renovadas sobre a nossa vida. Se nós vencemos esse dia, estamos aqui nessa noite, é porque Ele nos sustentou e Ele tem nos sustentado a cada dia. Amém, glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Eu gostaria de ler com você o Salmo de número 29, o Salmo de Davi, aonde Davi diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Esse é o Deus a quem nós servimos. A voz dele é uma fonte de vida, de renovação e capaz de abençoar o seu povo. Aleluia, feche os seus olhos. Pai, nós adoramos o teu nome. Nós rendemos ao Senhor louvor, adoração, gratidão nessa noite, porque nós temos experimentado, Senhor, todos os dias das tuas bênçãos. O Senhor tem uma porção de bênção diária para nós, e nós sabemos, Deus, que aquilo que nós recebemos no dia de hoje, amanhã será renovado, e o Senhor virá com novidade. E nessa noite nós queremos te entregar algo novo, nós queremos te entregar algo do nosso coração. O que te entregamos em um culto passado foi para aquele momento, para hoje. Nós queremos entregar ao Senhor algo novo do nosso coração. Queremos, Senhor, nos derramar diante de ti, adorar e louvar o teu nome, porque tu és digno, Senhor. Só o Senhor é digno de receber a honra, o louvor, a glória e a adoração. Eis-nos aqui, Senhor. Somos o teu povo, somos os teus filhos e clamamos nessa noite, Paizinho querido, manifesta o teu poder, a tua glória no meio de nós. Derrama a tua unção, o teu Espírito sobre a nossa vida nessa noite. Essa é a nossa oração e nós aplaudimos, adoramos, reverenciamos o Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Oh, Senhor.
choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Você pode declarar? Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Mais uma vez. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Só igreja declarando: teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor é imutável. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha. Aleluia. É por causa desse amor que nós permanecemos de pé. É por causa desse amor que nós estamos aqui nessa noite. É porque Ele nos amou primeiro e Ele nos resgatou, Ele nos justificou, Ele nos reconciliou com o Pai. E nessa noite nós reverenciamos aquele que é santo, ao Cordeiro que se entregou naquela cruz por amor, que amor é esse, Senhor, que amor é esse, graça incalculável. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia, declarando santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo, Senhor. És tudo para mim e eu te adorarei.
Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu rei. Graça e paz, amém? Amém. Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Eu não estou feliz, não. Eu estou muito feliz. Por quê? Podemos teu nome, Senhor. Porque o Senhor está nesse lugar. Espírito Santo de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus e desfrutar da comunhão dos irmãos. Aleluia. Eu queria nesse momento, antes da gente iniciar a palavra do Senhor, a ministração da palavra do Senhor, convidar aqui à frente o Dirceu e a Isabel, esse casal precioso aí. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jorginho. Oh, glória. O Senhor é Deus forte. Obrigado, meu Pai. Pode vir aqui à frente. Fica do meu ladinho aqui. Chega mais pra frente. Obrigado. Respira fundo. Aqui é mais tranquilo, né? Não, né? Quem conhece o Dirceu e a Isabel aí? Levanta a mão. Amém. Ih, rapaz. Algumas pessoas. Dirceu e a Isabel vieram conversar conosco essa semana. Nós tivemos uma conversa muito edificante e gratificante. E Deus os impulsionou a fazer parte dessa família. E eles compartilharam conosco um pouco da história deles. Nós compartilhamos também um pouco da nossa história, da nossa família Jeruel. E Deus confirmou no coração deles o desejo de participar dessa família. Depois de conversarmos, eu perguntei se eu podia os apresentar. E eles imediatamente responderam que sim. Glória a Deus. E eu queria ouvir da igreja, se vocês aceitam receber o Dirceu e a Isabel como parte da nossa família. Glória a Deus. Eu acho que foi assim. Então eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar abençoando o Dirceu e a Isabel. Obrigado, meu rei. E nessa nova etapa que se inicia de aliança, de família. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para cá. E o nosso propósito é apoiar uns aos outros. Então, junto com essa decisão de fazer parte dessa família, vem responsabilidade e também direitos. Vocês têm o direito de ser apoiado, aconselhado, amado. E também tem um dever de apoiar cada uma dessas pessoas que estão aqui junto conosco. Glória a Deus. E dessa forma, expandir o reino de Deus através do amor do Senhor. Amém? Estenda sua mão, vamos abençoar o Dirceu e a Isabel. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero apresentar os teus filhos, Senhor, diante de Ti. E primeiramente, Senhor, Te agradecer pela oportunidade, pela honra de tê-los, Senhor, congregando conosco. Senhor, nós Te pedimos, ser com eles, Senhor, nessa nova fase. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu já fez. E eu quero Te pedir, Senhor, uma porção especial sobre os Teus filhos, Senhor, nessa nova etapa, nesse novo nível. Senhor, que todos os obstáculos e desafios que estão por vir sejam superados. Que os Teus filhos, Senhor, possam receber de Ti um revestimento de poder, capacitação sobrenatural, e que eles venham desfrutar do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, impulsiona os Teus filhos a alegria, a paz e a viver, Senhor, os melhores anos de sua vida. Amém. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado com tudo aquilo que os Teus filhos colocarem a mão para fazer. Eu profetizo sobre eles, Pai, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à família Jeruel. Aleluia. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Obrigado. Glória a Deus. Então, se você estava feliz, agora você está mais feliz. A família vai sendo acrescentada e a nossa alegria ampliada. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7.
Palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja. Na verdade, é uma mensagem de Cristo, não é minha, é de Jesus. Eu só vou compartilhar um pouco dessa mensagem nessa noite, para que Deus venha ministrar ao teu coração da mesma forma que ministrou ao meu coração. E essa sessão do capítulo 7 de Mateus é a terceira etapa da mensagem que Jesus prega no monte. Esse sermão é muito conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então essa pregação não é do pastor Rafael, é de Jesus Cristo. Para quem? Para mim. Para você. E eu quero ler todo o capítulo 7, mas eu quero me atentar a alguns versículos específicos para compartilhar contigo nessa noite. Mas preste atenção nessa mensagem. Se você quiser, feche os seus olhos, escute as palavras como se fossem as palavras de Cristo, porque são as palavras dele. Apenas o pastor está lendo. E depois nós vamos compartilhar juntos. Amém? Amém. Diz assim Mateus capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Não julguem e não serão julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e será dado a vocês. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam com vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos
vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite e ministra aos nossos corações palavras perfeitas, ministradas por aquele que era perfeito. Muitas vezes, Senhor, as nossas paixões, vaidades, a nossa arrogância, as nossas faculdades criam obstáculos para não ouvir a tua palavra, para não compreender a tua palavra e para não aplicar a tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, ministra aos nossos corações nessa noite. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de trazer clareza, luz, e que possamos, Pai, avançar para diante daquilo que tu tem nos direcionado nessa noite. Tem misericórdia de nós e fala conosco, de forma que possamos ser transformados pela tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa parte do sermão do monte ela é muito ampla, é muito completa. Tem muitos pontos. Nós poderíamos pregar sobre muitas questões. Por exemplo, um título para essa mensagem poderia ser: pare de querer tomar conta do teu irmão. Ou como o pastor Armando pregou, vai tomar conta da tua vida? Algo assim. Porque Jesus começa falando sobre isso. Existem pessoas, mas só naquela época, que ficavam olhando o defeito dos outros, mas não conseguiam olhar o próprio defeito. E Jesus traz uma palavra de correção para isso. Nós poderíamos falar sobre as pessoas que constroem sobre a areia, como a ministração que
As crianças receberam hoje na escola bíblica dominical, inclusive fizeram uma apresentação aqui muito linda, de uma casa edificada sobre areia, a água sendo derramada e aquela casa caindo. E depois a mesma água sendo derramada por uma casa que havia sido construída sobre a rocha e a casa permanecendo de pé. Poderíamos falar sobre isso. Por quê, pastor? Porque esse texto é muito rico. Mas eu quero falar sobre algo nessa noite do qual o Espírito Santo me despertou, que faz parte de todos nós aqui. Você já pediu algo do Senhor? Só se você já pediu algo para o Senhor, levante sua mão aí. Eu quero ver se você está junto comigo. Talvez você tenha feito isso hoje, sim ou não? Senhor, eu estou indo na igreja, mas eu preciso de algo. Amém? Glória a Deus. E esse texto ele é tão rico que ele também traz uma direção a isso. Versículo 7, versículo 8 fala assim: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, lhe será aberta. É muito interessante como Jesus ele ministra à multidão e aos discípulos esse convite à oração, esse convite à intercessão. E o elemento que Jesus traz aqui é o elemento da confiança. Repita comigo, confiança. Quando Jesus está ensinando sobre a oração, ele fala assim: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Porque alguns que pedem recebem. É isso que Jesus ensina? Não, pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Quem bate, a porta será. Jesus traz o elemento da confiança. Jesus traz o elemento da fé. Então, quando Jesus fala a respeito da oração no Sermão do Monte, ele diz: na nossa oração é preciso confiança. Pastor, mas como eu vou confiar? A tempestade está assolando a minha casa, os ventos soprando. Eu não consigo ver saída. Como confiar? Jesus ele espera de nós fé. Jesus ele espera de você fé. Pastor, mas algumas orações não são respondidas. Sim ou não? Sim. Pedis, a mesma palavra que nos ensina a orar com confiança, diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para vosso próprio deleite. Então nós temos claramente não uma receita de bolo para uma oração que vai ser respondida. Como é que funciona a receita de um bolo? Eu vou falar uma receita de gelatina, que é mais fácil. Pastor não é um bom cozinheiro. Eu faço até alguma coisinha, mas bolo não é a minha arte. Mas gelatina é água fervendo, derrama o pozinho, não é assim? Mistura, e pode ser que eu estou errando ainda. E depois reserva, água gelada, mistura, ó, já não sabia da água gelada. E depois vai para a geladeira, não é assim? Glória a Deus. Então, pastor, se eu dobrar o joelho às 3 horas da manhã e orar, aí a porta vai ser aberta? Eu vou pedir e Deus vai responder? Tem uma sequência, eu começo com uma oração e aí se eu seguir os passos direitinho, aí a minha oração vai ser respondida? Não. Mas então qual a diferença da oração que ela é respondida e a oração que não é respondida? A oração que recebe, que entende princípios. Jesus ele traz
essa garantia de uma oração em confiança, dentro de um contexto onde Jesus dá várias direções, e ele termina falando assim: aquele que ouve e obedece é como aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que pode vir o vento e a tempestade, mas vai permanecer de pé. A oração que é respondida, que é atendida, é aquele que aplica os princípios que Jesus explicou, que Jesus ensinou. E eu quero compartilhar com você, seguindo esse entendimento que não existe uma fórmula secreta para que a sua oração seja respondida, mas princípios que precisam ser conhecidos e praticados, alguns elementos que Deus quer trazer entendimento para que a minha e a sua oração seja respondida por Ele. Primeiro elemento que eu quero compartilhar: você precisa acreditar em você mesmo. Pastor, eu preciso acreditar em mim? Sim. Porque muitos não praticam a oração, que é uma instrução de Cristo para orar. Orai sem cessar. Buscai e acharei. Então tem que buscar. Pedi e lhe será concedido. Então tem que pedir. Jesus instrui, mas muitos não buscam, não oram, não clamam. Por quê? Porque não se sentem merecedores. Não se sentem dignos. Pastor, mas no passado eu fiz isso. No passado eu fiz aquilo. Não, eu tomei uma atitude e Deus tem tanta coisa para fazer. Ele não vai me dar atenção porque eu não mereço. E muitas vezes nós criamos obstáculos para a nossa oração. E não conseguimos ter uma vida de oração. Mas lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é muito precioso. Porque esse texto ele traz uma revelação de que a nossa justiça ela não é suficiente. O que nós fazemos, independente se o nosso comportamento foi aprovado socialmente ou não, o que nos torna dignos, aptos, justificados, não é aquilo que eu posso fazer de bom, mas é aquilo que Jesus, Cristo, fez por mim e por você. Então nós não somos merecedores por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E às vezes eu expresso isso como uma falsa humildade. Eu não oro ao Senhor por isso, porque eu já estou satisfeito com a minha família, mesmo com esses problemas. Eu não oro para Deus me curar disso daqui, porque Deus já me deu tanto. Eu não mereço mais. Deixa eu falar uma coisa. Nada do que nós podemos fazer aqui na terra pode nos deixar mais merecedores do que aquilo que Jesus fez por mim e por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é suficiente. E quando nós acreditamos que nós não somos merecedores, eu estou dizendo que o que a Bíblia está nos dizendo, que Jesus nos torna justos, é mentira. Sabe como é que é o nome disso? Incredulidade. É o oposto da fé. E Jesus nos ensina a orar com confiança e não com incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te faz merecedor, justificado, é Cristo Jesus.
Não é aquilo que tu fez de bom e nem aquilo que te fez de ruim que te torna merecedor, mas aquilo que Jesus fez. A verdade é que em Cristo nós somos merecedores, porque Ele derramou o seu sangue e purificou os nossos pecados. Porque agora nós somos nova criatura. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E por Cristo, não por nós podemos nos achegar a Cristo e orar com ousadia. Porque Cristo conquistou o acesso. Ele nos deu o acesso. Nós não merecíamos o acesso, mas Ele te deu o acesso. Não permita que as mentiras do inimigo de acusação e de culpa te paralise para não ter uma vida de um relacionamento em oração com Deus. Deus, Ele quer te responder. E Ele quer ouvir a sua oração, o seu clamor. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. E você é justificado. Segundo ponto importante, precisamos entender quem é Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32. Que Deus é esse que nós oramos e clamamos? A quem nós vamos entregar as nossas petições? Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse texto, ele é muito rico. Pode deixar para mim, por gentileza, o texto no projetor? Esse texto é muito rico. Porque você que é pai, você que é mãe, você trocaria a vida do seu filho para salvar alguém? Quanto isso te custaria? Não temos resposta. Não temos como medir. Quanto vale esse relacionamento? E a palavra de Deus diz que Deus fez isso por mim. Ele fez isso por você. O mesmo Deus que criou todas as coisas, céus e terra. O ar que nós respiramos, a matéria-prima que foi usada para a construção desse templo, que deu inteligência ao homem para a tecnologia, para que essa roupa que nós estamos vestidos pudesse ser feita. Esse mesmo Deus que é soberano e governa sobre céu e terra, entregou o seu único filho por amor a você. Esse texto está afirmando isso. Como também não nos dará de graça, generosamente, com Ele todas as coisas. O interessante é que esse texto, ele termina falando assim: com Ele. Não é só as coisas. O primeiro é com Ele. Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Ele não apenas quer nos responder, não apenas quer atender as nossas orações, não apenas quer abrir a porta. Repare que quando Deus, Ele fala sobre clamor e intercessão, Ele fala sobre pedir e ser atendido, bater e ser atendido, abrir a porta. Está falando do quê? Quando a gente abre a porta para alguém, é para alguém fazer o quê? Entrar. E se é para entrar, é para ter o quê? Relacionamento. Mas muitas vezes
nós oramos e clamamos ao Senhor para Deus nos dar algo que, em vez de nos aproximar ao relacionamento com Deus, pode nos afastar do relacionamento com Deus. Essa palavra que nos dá garantia de que aquele que não poupou o seu próprio filho porque te ama, ele também te dará todas as coisas, é com ele, não é sem ele, porque Deus, ele quer um relacionamento contigo. Deus não nos dará nada que nos afaste dele, porque ele nos ama. Precisamos compreender o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos já entregou aquilo que preço algum nesse mundo poderia comprar, seu próprio filho. Se ele já te deu isso, te entregou isso, por que ele iria resistir em te dar algo que é bom? Muito pelo contrário. O Deus que nós servimos não é um pai relutante, ele é um pai generoso. Ele não é um pai castigador, ele é um pai que estende a mão. A mão dele não está encolhida, mas está estendida. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem prazer em nos abençoar. E para aquele que acha que às vezes vai incomodar a Deus com: isso é tão pequenininho, é só uma dor de cabeça, para que eu vou orar para Deus me curar de uma dor de cabeça? Salmo 121:4 diz que o guarda de Israel não dorme, não cochila. Deixa eu te falar uma coisa, nada que você possa pedir pode fadigar, cansar o nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele é infinito em misericórdia e graça. E ele está atento à tua oração, ao teu clamor. Esse é o Deus que nós servimos. Você não incomoda a Deus quando você ora. Você agrada a Deus quando você tira um tempo para falar com ele. Não permita que o inimigo venha te confundir. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. E ele quer ouvir a sua voz. Aleluia. Interessante que o mesmo texto que nós lemos, para nos dar confiança na nossa oração, no versículo 11 de Mateus, capítulo 7, ele vem falando sobre nós que somos humanos. Se vós, portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deixa esse texto aí. Quero contar uma experiência. Deus de poder e glória, bendito é o teu santo. Eu tenho uma filha, e eu acho que é só lá em casa, que pede muitas coisas. Se o olhinho brilhar, eu quero. Mas é só lá em casa, né? Deve ser só até os 10 anos. Depois que passa dos 10 anos, aí não tem mais isso, não é verdade? Tem gente aqui com barba na cara que faz isso ainda. Ai, eu quero isso. Casado e... Mas... tudo que uma criança pede, o pai pode dar? Se o pai ama, não. Por quê? Porque muita coisa que pede vai fazer bem ou vai fazer mal? E porque eu amo e eu não quero que algo faça mal, em vez de dar aquilo que faz mal, eu dou aquilo que vai fazer bem. Mesmo que seja um jejum. E uma vez, o pastor chegou numa periferia e chegou um pastor novo. E muito tráfico naquela região. E quem comandava era temente ao Senhor. Quando ele ficou sabendo que chegou um pastor novo, ele falou assim: traz o pastor para orar aqui com a gente. E aí ele foi lá chamar o pastor. Mandou os capangas lá chamar o pastor chegou e falou assim: não, eu vou. E aí perguntaram para ele: pastor, tu vai? Mas como é que vai ser isso? Como é que você vai orar? E, não, eu vou. E o pastor foi. Chegou lá,
comandante virou para ele e falou assim: pastor, você está chegando aí, seja muito bem-vindo, eu sou temente ao Senhor, eu não fui criado conhecedor da verdade, mas estou afastado e eu sei que eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus, e eu quero que você ore aqui para Deus abençoar os meus negócios, para me proteger, para me guardar, porque é muito perigoso. E aí, o que o pastor fez? Vamos orar. Vamos orar. E o pastor ora. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar à tua frente, te direcionando, te livrando, te guardando. Que mal nenhum possa te alcançar. E orou e glória a Deus. Obrigado, pastor, e tal, foi embora. Na semana seguinte, a polícia chegou, invadiu, destruiu tudo, o esquema todo, levou todo mundo preso, inclusive o chefe. E ele foi parar onde? Na cadeia, Bangu. Destruído! Na cadeia ele ouve falar que ia ter um culto. Ele vai no culto. Deus fala com ele naquele culto. Ele se arrepende e volta para Jesus. Deus abençoa, sim ou não? Sim. Foi do jeito que ele queria? Não. Por que muitas vezes Deus faz o mesmo conosco e nós questionamos o Senhor? Deus não vai te abençoar em nada que o afaste dele. Muito pelo contrário. Ele vai te conduzir aquilo que te traz para perto dele. Mesmo que as nossas expectativas sejam frustradas. Aquele chefe chamou o pastor para orar com uma expectativa muito diferente. A expectativa é que os planos dele dessem para dar certo. Ele queria que os planos dele fossem à frente. Mas a resposta de Deus foi em função dos planos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que são maiores e melhores. A palavra de Deus diz, escute, o que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse mesmo texto fala da porta larga e da porta estreita. É um Deus que nos ama. É um Deus que está conosco. E Ele é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Já pensou se Deus respondesse com sim em todas as orações que você fizesse? Certamente você não estaria aqui hoje. Certamente você estaria em outros lugares. Ou outros países. Alguns em concentração de futebol. Mas você está aqui porque Deus te ama e Ele quer falar contigo. Aleluia! Obrigado, meu Terceiro elemento. Primeiro, acreditar que você é justo, porque Jesus te justifica. Segundo, acredite que Deus ele quer te abençoar e muitas vezes não é a nossa maneira, é a maneira dele. Terceiro ponto, a força, o poder da oração que é respondida está no nome de Jesus. E isso é muito importante entendermos. João capítulo 16, versículo 23 e versículo 24. João capítulo 16, versículo 23 e versículo 24. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Esse texto é muito precioso. E deixa eu te falar uma coisa. Orar em nome de Jesus não é apenas terminar a frase de efeito ao final da tua oração, dizendo assim, em nome de Jesus, amém. Porque senão todas as nossas orações seriam
respondidas. Como eu falei, não é uma receita de bolo que no final se termina em nome de Jesus, amém, está tudo resolvido. Jesus diz assim: vocês até agora não pediram nada em meu nome. Interessante isso, né? E Jesus está ensinando para os próprios discípulos, olha só, que andavam com Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a nossa oração não é para saber a vontade do nosso Pai. É para que o Pai conheça o que a gente quer que Ele faça. E em nome de Jesus? Está em nosso nome. Senhor, trouxe uma listinha para o Senhor aqui na minha oração. Precisamos entender que a nossa oração, ela precisa ser feita na autoridade de Cristo, reconhecendo a nossa posição. A nossa posição é de filho, não é de Senhor. Senhor só tem um. E é Ele, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E qual é a minha posição? Qual é a tua posição? De filho. Aquele que precisa de orientação. Aquele que precisa de força. Não aquele que dita as regras. É interessante que orar em nome de Jesus é desfrutar da autoridade de Cristo. E a palavra Cristo vai falar de renúncia. Imagine que você tenha uma procuração. Quem aqui já precisou usar uma procuração? Levanta a mão. Então é uma linguagem comum. Então imagine que eu dê uma procuração como pai e mãe da Valentina, eu e a Gerliane, desse uma procuração para a Inês ir lá na reunião escolar nos representar. Na reunião de pais, a Inês poderia estar lá? Não. Ela tem o direito de estar lá? Não. Mas o que dá o direito a ela? Por quê? Porque ela não está indo em nome dela. Ela está indo em nome de quem deu a procuração. Quem que tem a autoridade e o poder para estar lá e o direito? São os pais. Mas quem que está lá? A Inês. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa oração é uma ferramenta que Deus nos deu. É como uma procuração. Para representar quem? Jesus. O próprio Cristo. É Ele que dá o acesso. Deixa eu te falar uma coisa. Você não teria acesso. Quando Cristo morre na cruz, nós estamos estudando o tabernáculo pela manhã, e nós estamos vendo isso de uma forma muito rica e ampla. Venha participar, estudar a palavra de Deus. Isso está sendo algo fantástico. E existia um véu que separava, fazia uma divisão entre a presença de Deus, e quando Cristo morre é rasgado de alto a baixo. Jesus te deu uma procuração que te dá acesso ao Pai para representar quem? Jesus. Nós temos acesso. Quando nós vamos orar, nós precisamos orar em nome de Jesus, não buscando os nossos interesses, mas o interesse daquele que é o Rei do reino que Ele nos colocou. Aleluia. Esse é o interesse, esse é o propósito, na autoridade dEle. Isso é orar em nome de Jesus. Não é simplesmente terminar a frase fazendo uma menção ao nome dEle. É representá-lo. Quarto elemento importante na nossa oração. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14.
Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Nós precisamos ter harmonia com a vontade de Deus na nossa oração. Você entende que Deus, ele te justificou, te deu o acesso, ele te ama, ele tem prazer em te abençoar. E agora ele está falando o seguinte: a tua oração, ela precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. Ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Muitas orações, elas não são respondidas, porque não estamos buscando sensibilidade ao desejo do Senhor, à vontade de Deus. Nós queremos que prevaleça a nossa vontade. E é interessante que Jesus é o exemplo dessa oração. No momento difícil, Jesus clama por livramento. Todavia seja feita a vossa vontade, não a minha. O próprio Cristo deu o exemplo daquele que ora, não para que a sua vontade, a vontade humana prevalecesse, mas que acima disso a vontade dele prevalecesse. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor e nos perguntar: o que eu estou clamando, o que eu estou buscando, contribui para o reino de Deus? Ou apenas supre as minhas carências, os meus desejos? Isso tem um valor eterno? Ou é apenas uma conquista terrena, onde a traça e a ferrugem corrói? Nós precisamos fazer um diagnóstico se de fato a nossa oração está alinhada e harmonizada, porque a motivação correta abre portas poderosas. A motivação correta atrai milagres poderosos. Se vocês não se prostrarem, dizia o imperador, diante da estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. A resposta dos jovens foi a seguinte: se o meu Deus quiser, ele pode nos livrar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. Agora, Deus quer manifestar a sua glória através disso? Porque na ocasião Deus livrou. Não só livrou, Deus entra na fornalha junto com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei para você, mas para mim, o melhor desse episódio não foi o fogo que não queimou, mas a presença de estar junto com ele face a face. Porque tudo muda. Porque quando Deus está presente, tudo muda. Glória a Deus. Precisamos valorizar a presença de Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Porque céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. Deus é fiel. E se Deus é fiel, a nossa oração precisa ser em confiança. Espírito Santo. Marcos capítulo 11, versículo 24, para a gente encerrar. Marcos capítulo 11, versículo 24. Depois Paulo aos Filipenses fala também o que Jesus fala aqui em Marcos. Jesus aqui diz o seguinte: tudo o que vocês pedirem em oração, tudo, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando eu vou orar, se eu creio que Jesus já fez, que Deus já fez, como que é a minha oração? Porque se ele já fez, como que é a minha oração? Com gratidão. Por isso Paulo aos Filipenses fala: e a vossa súplica, olha o que Paulo fala, súplica, a palavra que Paulo fala,
Quando que eu suplico? Quando eu estou em desespero. Paulo fala que a sua súplica seja conhecido diante de Deus com ações de graça. Ou seja, com gratidão. Por quê? Porque tudo que pedires em oração, creiam que já receberam. Confiança, fé. A fé é o elemento que transforma o impossível em milagre sobrenatural. Aleluia. É com essa fé que Jesus nos ensina a orar. E nós vemos muitas orações sendo respondidas ao longo da Bíblia. A fé, ela traz o futuro para o presente, a promessa para a realização. A fé, ela é o elemento que desperta o milagre. A dúvida neutraliza a oração, paralisa, porque a incredulidade, ela nos afasta do sobrenatural. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Quer a sua oração respondida? Quer recompensas que vêm da parte de Deus? Busque ao Senhor. Tenha convicção de que quando buscamos o Senhor, Ele nos recompensará. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não nos recompensa como nosso pai e nossa mãe natural. Deus não nos recompensa como nosso patrão. Deus nos recompensa sem medida. Deus, Ele quer nos recompensar. E Ele recompensa a todos que o buscam. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como que eu agrado ao Senhor? Siga os princípios de uma oração respondida. Ana orou. Ana era estéril, não podia ter filhos. E ela ora ao Senhor. Eu gosto muito desse exemplo de Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 10, fala sobre isso. E Ana, ano após ano, ia ao templo buscar um filho. E ela era amargurada de alma. A palavra de Deus fala isso. Ou seja, ela estava em meio à angústia, porque ela buscava e não era atendida. E o que mudou na oração que foi respondida para a oração que não era respondida? Você já fez essa pergunta? Eu já me fiz, muitas vezes. Porque eu quero que a minha oração seja respondida. E você? Então eu preciso entender que Ana orava, ano após ano, e não era atendida. Mas de repente ela fez algo que fez com que a oração dela fosse... O que ela fez? Eu também quero fazer. Amém? E o que ela fez? Senhor, se tu me deres, eu te entregarei. Ana orou assim. Antes ela queria um filho para desfrutar do filho, do prazer de ser mãe. Agora ela ora falando assim: Senhor, se tu me der, eu vou te devolver. O que a Ana faz? Obedece. Quem virou o filho dela? Fruto da obediência? Samuel. Profeta, sacerdote, juiz. Faz o elo entre o sacerdócio e a monarquia. Uma figura ímpar na Bíblia Sagrada e na história. Fruto de uma mulher que orou e decidiu entregar ao Senhor. Não ficou para ela. Não reteu para ela. E o que Deus fez? A recompensou. Deu vários filhos depois para ela. E Ana orou chorando muito. Ela chorava tanto que chamou a atenção até do pastor da época, Eli.
Ezequias recebeu um diagnóstico terrível. Você vai morrer. E aí ele vira o rosto para a parede e começa a clamar. E a oração dele é respondida. O diagnóstico muda. Jonas já estava dentro da barriga de um peixe. Esse não merecia, né, gente? Esse não merecia. Desobedeceu, mentiu. Deus manda fazer de uma forma, ele faz de outra. Manda ir para um lado, ele vai para o outro. Mas ele decide fazer uma oração. E dentro da barriga do peixe ele ora. Em desespero. E Deus ouviu a sua voz. Deus não só ouviu a sua voz, Deus respondeu a oração. Ele vai, se arrepende, obedece ao Senhor, e uma cidade toda ouve a palavra de Deus e se arrepende. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ana teve a sua oração respondida e a resposta da sua oração marcou a história de Israel. Jonas teve a sua oração respondida e marcou a história da Síria. Nós falamos até hoje desse episódio. Se Deus responder a sua oração, a história de quem vai ser mudada? O que nós estamos buscando? Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Independente se você vai orar em silêncio, derramando lágrimas, ou se você vai virar o rosto para a parede, ou se você vai se prostrar como Jonas no ventre daquele peixe. Se o seu coração estiver alinhado com o de Deus, orações serão respondidas nessa noite. Porque o mesmo Deus que respondia aquelas orações lá atrás, Ele continua sendo realidade em nosso meio. Ele está nesse lugar. E deixa eu te dar uma boa notícia, a mão dele está estendida em teu favor. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar junto com você. Porque aplicar esse sermão do monte, onde Jesus nos ensina a orar e nos direciona, nos impulsiona a oração. E não orarmos seria não aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. E a casa que permanece em meio às dificuldades, aos ventos, é a casa que coloca em prática. É aquela que obedece. Quero te convidar a obedecer ao Senhor e fazer uma oração. Não a oração de Ana, de Ezequias ou de Jonas, mas a tua oração. De um coração que quer fazer aquilo que agrada ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus de vitória. Você não precisa merecer. Você precisa crer. Deus, Ele te ama, Ele quer te dar o melhor. Mesmo que o melhor do Senhor não seja as nossas expectativas sendo atendidas. Creia, Deus está no controle. E a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. O nome de Jesus tem poder para aquilo que é impossível se tornar realidade. Deus de vitória. Faça como Ana. Para de orar da mesma maneira. E ore segundo a vontade de Deus. Ore com fé. Ore já agradecendo a Deus. Porque Ele fará. Essa é a confiança que temos. Que aquele que prometeu é fiel. Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele quer responder a tua oração. Aleluia. Ele quer responder o teu clamor. Ele quer que a tua oração toque o coração de Deus. Jesus é a ponte que nos dá acesso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Pare de tentar a porta larga. Entenda, renúncias precisam ser feitas. A vontade de Deus precisa prevalecer. É para isso que nós estamos aqui. Faça uma oração de confissão. Faça uma oração de arrependimento. Entregue-se totalmente ao Senhor e deixa Ele responder as tuas orações. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero clamar por cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Senhor, nós desejamos a nossa oração sendo respondida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ouvir a resposta que vem dos céus. Queremos ver, ó Pai, as portas sendo abertas. Nós queremos ver, ó Pai, o impossível se tornando realidade. Nós queremos ver, ó Pai, os teus milagres, ó Pai, sendo realidades em nossa vida, de forma, Pai, que o teu nome é glorificado. Que as pessoas possam ver que tu continua operando milagres em nosso meio, que tu continua curando doenças, que tu continua transformando famílias, restaurando casas, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ver, ó Pai, os teus milagres fazendo parte da nossa história. Não queremos te conhecer de ouvir falar, mas queremos ver o teu poder agindo em nós. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tira o sono dos teus filhos, ó Pai querido, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, que tudo que rouba a paz, que dê lugar à alegria, em nome de Jesus nós profetizamos, Pai, que todo inimigo que toca, Senhor, no emocional, que caia por terra. Nós queremos que tu és um Deus que cura o físico, o emocional. Senhor, em nome de Jesus, transforma realidades nessa noite. Nós te pedimos, Pai, nós queremos ver o teu poder sendo derramado em nosso meio, de forma que orações sejam respondidas e o teu nome seja exaltado, glorificado. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, na vida financeira dos teus filhos, aqueles que precisam de um milagre sobrenatural nas finanças. Pai, em nome de Jesus, vá à frente, Pai, abrindo caminho, transformando realidades. Ajuda-nos, Pai, a alinhar a nossa vida, as nossas decisões à tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a orar a tua vontade, não a nossa. Porque todavia seja feita a tua vontade, não a nossa. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos à tua vontade, que a tua vontade prevaleça, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que os teus planos são melhores que os nossos planos. Senhor, que tu tens, Senhor, como um Pai amoroso, ó Pai querido, respostas que serão bênção em nossas vidas, e nós não abrimos mão dela. Senhor, em nome de Jesus, guia os nossos passos. Não nos permita nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que possamos viver, ó Pai, os teus planos, os teus propósitos, as tuas promessas. Ajude-nos a nos esvaziar de tudo aquilo que possa impedir, que possa ser um obstáculo para o teu agir, porque para nós o que importa é o nosso relacionamento contigo. Queremos te ver face a face, queremos desfrutar da tua presença, não só de domingo em domingo, mas todos os dias da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, vá à nossa frente abrindo caminho e nos conduzindo, Pai, porque nós cremos que nós receberemos boas notícias, que nós veremos, Senhor, o mar se abrindo, a tempestade se acalmando, o vento sendo dissipado, e as pessoas irão falar: quem é esse? Que até o vento, que até o mar se acalma. Jesus Cristo de Nazaré é o Deus que nós servimos. Em nome de Jesus, conduza-nos, Pai, à tua vontade, para que possamos desfrutar tudo que tu tens reservado. Que o teu favor alcance cada casa aqui representada e venha transformar as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça curvada, os seus olhos fechados,
Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Se Deus falou ao teu coração e você entende que você precisa tomar uma decisão de voltar aos caminhos do Senhor nessa noite, eu quero te fazer esse convite. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, pega as suas mãos. Nós queremos te dar a oportunidade de tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O caminho é a porta estreita e não a larga. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer responder a tua oração e te trazer para casa. Amém? Que Deus possa completar aquilo que Ele começou a fazer hoje em sua vida. E que tu possa desfrutar de tudo que Ele tem reservado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Amém. Dá uma olhadinha no teu irmão aí, vê se ele está dormindo ou se ele está acordado. Pergunta para ele assim, está dormindo ou está acordado? Aleluia. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de ofertar nessa casa, de contribuir com a obra do Senhor. E eu quero ler um texto com você bem conhecido. Não precisa nem colocar aqui pra gente, não. Eu acredito que os irmãos sabem de cor. Nós falamos sobre esse texto hoje, na escola bíblica dominical. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. O que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Esse texto, ele fala de uma oferta. Onde Jesus ofertou a sua própria vida. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou, ele ofertou a vida do seu próprio filho. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a oferta, ela precisa primeiramente ser voluntária. Jesus se entregou voluntariamente para morrer naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. E a nossa oferta, seja ela em espécie, seja a oferta do nosso tempo, seja qual oferta for, precisa ser de forma voluntária. Então olha para o seu irmão e diga assim, primeiro é voluntário. Segundo, a oferta ela é por amor. Deus entregou o seu Filho porque Ele nos amou. Ele nos amou tanto que Ele sacrificou. E a oferta ela precisa, além de ser voluntária, ela precisa ter entregue ao Senhor com amor no nosso coração. Não com peso, não com tristeza, mas por amor, entendendo que tudo que nós temos vem do Senhor. Aleluia. E por último, a oferta ela precisa ser entregue sem esperar nada em troca. Jesus ele se entregou sem esperar nada em troca de mim e de você, simplesmente porque Ele nos ama. E nessa noite eu quero convidar você a separar a sua oferta voluntária, por amor e sem interesse diante do Senhor. Amém? Coloque de pé no seu lugar, separe a sua oferta e que a sua vida por completo possa ser uma oferta ao Senhor. O seu tempo, né, os seus dons, os teus talentos, tudo na sua vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Então levante seu envelope, eu quero orar sobre a sua vida e te abençoar. Senhor, muito obrigada por essa noite, obrigada por essa oportunidade de ofertar na tua casa. Eu quero, Deus, abençoar os teus filhos, eu quero abençoar cada semente que está sendo, Senhor, lançada nessa noite. E eu quero declarar, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas e que essa semente possa prosperar 100 por 1 na vida dos teus filhos. Que o Senhor possa abençoar o teu povo em todas as áreas, na sua vida familiar, na sua saúde, nas suas finanças.
Senhor, nós entregamos, Senhor, não porque nós queremos algo em troca de Ti, mas porque nós reconhecemos que o Senhor tem sido nosso sustento. O Senhor tem nos dado fôlego de vida. Tudo que nós temos vem de Ti. E nós temos nessa noite, Pai, a oportunidade de retribuir a Ti. Mas eu abençoo os Teus filhos, Pai, e declaro que as Tuas promessas, segundo a Tua palavra, se cumpram sobre cada lar, sobre cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga a sua oferta com alegria. Amém. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa oferta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Está conosco aqui a Isabela e a Nitúzia. Falei certo? Sejam bem-vindas, são da Batista, né? Que Deus abençoe, é um prazer recebê-las aqui nessa noite. Está conosco também a Carol, né? E o Abner, seja bem-vindo. E o Rômulo está conosco mais uma vez. Como que a igreja recebe esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar. Pode ficar. Se você estiver sentado perto, dê um abraço nesse visitante aí, em nome da igreja. Diga o quanto eles são especiais para nós. Que o Senhor possa abençoar vocês grandemente. Amém? Eu quero deixar rapidamente os nossos avisos aqui. Amanhã nós temos a nossa reunião de oração, às 20 horas aqui na igreja. Venha orar, venha buscar. Deus tem respondido as orações. Nós temos ouvido tanto testemunho aqui neste lugar. Tem sido bênção. Então venha buscar o Senhor juntamente conosco. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso GC, o nosso grupo de comunhão com os jovens. Queridos, Deus tem feito algo lindo no meio dos jovens. Terça-feira passada, nós estivemos aqui reunidos nessa igreja, buscando ao Senhor, lendo a palavra. 21 jovens para a glória do Senhor. 21 jovens buscando a Deus. E foi um momento muito precioso na presença de Jesus. Então eu quero desafiar todos os jovens a estar aqui conosco. Terça-feira, às 20 horas. Quinta-feira, o nosso culto de oração também às 20 horas. E domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical. 9 horas da manhã, estamos aprendendo sobre o tabernáculo. Tem sido muito edificante, muito gratificante. Então venha aprender da palavra do Senhor. E à noite, o nosso culto de celebração às 19 horas. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você, abençoar a sua semana e também orar pela Xana, que fez aniversário hoje. Nós oramos de manhã, vamos orar de novo. Vem cá. Está completando mais um ano de vida hoje. Nossa irmã Xana, vem? Nós oramos de manhã, eu falei com ela que vou orar de manhã e vou orar de noite. Porção dobrada. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá? Abençoar a vida dela. Xana tem sido uma bênção nessa igreja, né? Então nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por este culto, por esse momento que nós passamos na Tua casa, na Tua presença, Te buscando, recebendo da Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor, que ao voltarmos para nossa casa, Senhor, amanhã, ao levantarmos pela manhã, que o Teu Espírito Santo continue ministrando sobre nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero abençoar o Teu povo, eu quero abençoar a Tua igreja e declarar, Senhor, que eles vão voltar para sua casa com a vitória nas mãos e terão uma semana poderosa na Tua presença. Eu declaro portas sendo abertas pelo poder do nome de Jesus, milagres sendo desatados sobre a vida do Teu povo nessa semana, para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos também, Senhor, pela vida da Xana, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à Tua filha. Obrigada, Senhor, por poder fazer parte da vida dela também e servir ao Senhor juntamente com ela. Que o Senhor venha, Senhor, multiplicar
multiplicar esses anos de vida sobre a tua serva. Que o Senhor venha renovar as tuas forças, Senhor, em nome de Jesus, e que por onde ela for, que a tua presença continue usando ela com poder e glória, em nome de Jesus. Que ela continue sendo esse canal de bênção, Senhor, como ela tem sido, por onde ela tem andado. Que as tuas mãos estejam sobre ela, que as tuas promessas se cumpram e que ela possa desfrutar de um tempo extraordinário na tua presença. Eu abençoo a tua filha, ó Deus, em nome de Jesus, e já te agradeço por tudo que o Senhor fará na vida dela e através dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para sempre. Se você recebe, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.